meus alunos do primeiro ano. Nós vamos começar mais uma aula, né? E nós hoje vamos começar a nossa aula falando sobre classificação dos instrumentos musicais, né? E nós vamos falar hoje sobre a percussão, tá? Vamos começar a nossa aula fazendo a correção dos exercícios na aula passada. Nós tivemos aí 2 semanas sem tratar da nossa matéria, porque a aula passada foi a aplicação da prova e a aula retrasada foi a revisão da matéria, tá? Então a gente ficou um tempo aí sem falar, mas eu vou fazer a revisão vou fazer a correção do exercício, tá? Bem, o exercício que a gente vai corrigir hoje é o exercício relativo à aula 11, tá? E o que nós temos aí, tá? Como são classificados os instrumentos que, para produzir o efeito musical, precisamos de soprar neles. É como eu fiz com a flauta aqui, né? Para eu tirar o som, né? Eu tive que soprar, tá? E por causa de eu ter que tomar essa medida, fazer essa ação no instrumento para ele produzir o som, esse instrumento ele é classificado como sopro, tá? Então a flauta é um instrumento de sopro, tá? Dê um exemplo de um instrumento classificado como sopro, fácil. Vamos colocar o instrumento que a gente toca, que já é conhecido nosso, e a gente vai ter certeza de que a gente está dando um exemplo certo, né? Eu coloquei ele para vocês verem, coloquei flauta. Tá? Bem, aí depois aparece uma segunda questão, a terceira questão, né? A terceira questão tem um instrumento, né? Que é o instrumento que eu toco, que é a flauta transversa. Eu toco na sala para vocês, tal, aquela coisa toda. Então tá lá, dada a figura do instrumento musical abaixo, escreva seu nome e sua classificação. O nome desse instrumento é a flauta transversa. É uma flauta, tá? E ele é transversa, a palavra transversa vem de atravessada, transversal, que era o nome dele antigamente, e foi modificando, virou flauta transversa ou flauta transversal. Mas na origem do instrumento era flauta atravessada, tá? Então é uma flauta transversa. Qual é a classificação dele? Você tem que botar na boca, é sopro, tá? E a quarta questão da nossos exercícios, né? É um caça-palavras, né? Então nós temos lá, né? Na vertical nós temos, né? Andando da esquerda para a direita, né? A gente tem gaita, depois tem flauta, depois tem oboé, depois tem trombone e por último tem um pífano, tá? Na coluna de cá a gente tem um pífano. Agora na horizontal, tá? De cima para baixo a gente tem o fagote, o saxofone, a tuba, a trompa, o clarinete, o flautim, tá? E o trombone, tá? Então, todos esses instrumentos aí no nosso caça-palavras. Eu tenho por hábito, quando eu faço caça-palavra, à medida que eu vou achando a palavra, eu vou sublinhando para mostrar que eu já achei, para facilitar o meu controle, né? Eu costumo fazer assim e por isso que eu deixei ali para vocês verem. Então, quem fez dessa forma está correto. Vamos então para a nossa matéria? Então, bem, classificação dos instrumentos musicais, percussão. Quais são os instrumentos classificados como percussão? Gente, olha só, os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos de bater neles. Você tem que bater no instrumento, tá? Você imprime uma ação de percutir, bater, tá? Aí depois tem uma explicação da palavra percussão. A palavra percussão
vem de percutir, bater, tá? Percutir é a mesma coisa que bater, tá? Por isso que eles são chamados de percussão. Bem, eu coloquei uns exemplos para vocês de instrumentos de percussão. O mais comum que eu coloquei é a bateria, tá? Depois eu coloquei o pandeiro. O pandeiro você tem que bater nele também, na pele dele, né? Tem o chocalho. Ah, mas aí, né, teve um aluno que, professor, mas o chocalho, a gente não bate nele. Muito bacana a sua pergunta. Muito bacana a sua pergunta. Gostei da sua pergunta. Você não bate no chocalho, mas você pega o chocalho, tá? E você sacode o chocalho. Dentro do chocalho tem um monte de bilha, né? Umas esferinhas de metal bem pequenininha. Quando você sacode o chocalho, aquelas bilhinhas, aquelas bolinhas de metal pequenininha, ela se desloca e ela bate nas paredes internas do chocalho. Ela bate ali. E aquilo ali forma a chamada ação percussiva. Aquela bilhazinha bater na parede interna do chocalho produz um som. Então, você pode não ter batido, mas você sacudir, você está formando uma ação percussiva, que é percussão também, tá? Então, por isso que o chocalho, mesmo você não batendo com a sua mão nele, ele é um instrumento de percussão, tá? Então não esqueçam disso, chocalho é percussão, tá? Bem, relembrando então, os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos bater neles. A palavra percussão vem de percutir, que é igual bater, tá? E para fechar, a gente tem como representante a bateria, tá? O pandeiro e o chocalho, tá? Bem, por hoje é só, nossa aula termina por aqui, tá? Um abraço para vocês, eu tô com saudade de vocês, tá? E se Deus quiser, isso vai acabar logo, a gente vai voltar, vai ter nossa aula no formato presencial, tá? Se cuidem, um abraço.